pessoal, estamos mais uma vez aqui na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade, em Horizontina, para conversarmos um pouco sobre a doutrina de luz do Evangelho de Jesus. E para a nossa reflexão de hoje, teremos a parábola do semeador, envolta de muitos ensinamentos valiosos para nós. Ela está disponível no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Evangelho de Mateus, podendo ser encontrado em Marcos e também em Lucas. No Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 17, que trata do ensinamento Sede Perfeitos, neste capítulo que compreende os ensinamentos que Kardec codificou e algumas instruções dos Espíritos a iluminar o nosso caminho para atingirmos ou pelo menos buscarmos a perfeição. Então, na parábola do semeador, temos algumas questões iniciais importantes a serem feitas. Jesus, então, escolhia ensinar através de palavras alegóricas, que são consideradas as parábolas, para que cada um pudesse aprender os ensinamentos conforme o seu grau evolutivo. Então, ele ensinava a todos da mesma forma, porém, cada um teria uma condição diferente em aprender. A parábola do semeador, ela tem um contexto inteligível e compreensível a toda a comunidade da época, porque fala de uma cultura muito comum à época a respeito do semeador, das pessoas que possuíam à época uma economia agropastoril. Então era de fácil compreensão o texto, à medida em que ele fosse ensinando, as pessoas poderiam ir imaginando as cenas para compreender. Desta forma também facilitava e ainda facilita para nós a fixação do ensinamento. Então nos diz a parábola que, tendo Jesus saído de casa num dia, encontrava-se sentado junto ao mar e perto dele ajuntou uma multidão em pé para ouvir os seus ensinamentos. E ele, então, entrando num barco, falou através de parábolas, dizendo assim: eis que o semeador saiu a semear, e quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Sobrevieram aves e comeram essa semente. Uma outra parte da semente caiu em meio à terra pedregosa, onde não havia muita terra, apenas uma quantidade rasa. E logo nasceu, porém, não havia profundidade. Por conta disso, o sol acabou queimando e secando a planta, porque ela não tinha raiz. Uma outra parte das sementes, então, caíram entre espinhos, e os espinhos acabaram crescendo e sufocando essa semente. A outra parte caiu em terra boa e deu muitos frutos. Uma parte a 100, outra parte a 60 e outra a 30. E complementa Jesus dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O importante para nós compreendermos também esta parábola é entendermos que o foco da parábola ela está nas condições do solo e não nas condições da semente. Eis que ela é bendita e de procedência divina. Emmanuel também nos complementa dizendo que Jesus é o grande semeador e que a humanidade é a lavoura de Deus nas mãos de Jesus. Então,
Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também nos diz que essa parábola, ela exprime perfeitamente as condições em que nós utilizamos os ensinamentos do Evangelho, né? Eis que o Evangelho é a bondosa, a perfeita semente que está sendo espalhada por todos nós. E muitos de nós, então, achamos o Evangelho bonito, porém o temos como letra morta porque não o utilizamos de fato, né? Não o praticamos. Como nos diz Kardec, a semente que caiu nos pedregulhos, que nenhum fruto deu. E Emmanuel nos diz também que Jesus é o caminho permanente para o divino amor e que junto dele seguem todos os espíritos de boa vontade, muito esperançosos, que são aderentes ao roteiro santificador, que é o seu Evangelho. E dessa via bendita, então, é que provém a semente, essa semente de luz, né, tão perfeita. Por isso não é o foco da parábola, e sim as condições dos solos que cada um de nós possuímos em nosso coração. Então, que condições cada um de nós possui para receber essa semente de luz, né? Se temos condições de fazê-la brotar e frutificar, ou se temos condições de fazê-la não prosperar, ou seja, nem nascer. Então, faz imprescindível muita observação das criaturas, nos recomenda Emmanuel, para que esse tesouro não nos passe despercebido, né? Que esse tesouro, os ensinamentos de Jesus, contidos no Evangelho. Pois que a semente santificante, ela virá sempre nas mais diversas circunstâncias, podendo ser através da leitura de um livro, através de uma palavra amiga, através de uma situação, no dia a dia, né? Então, são situações simples, situações corriqueiras, que poderão nos apresentar essas sementes de luz, né? E que, como toda semente, nós devemos, né, nos direcionar à luz espiritual para que possamos brotar e produzir bons frutos. Importante também considerar, né, que Jesus é um semeador incansável, continua o seu trabalho e todos nós temos condições de fazer brotar a semente, de acordo com a nossa condição evolutiva. E então, no ensinamento de Jesus, após ter proferido a parábola, ele mesmo trouxe o ensinamento do que essa parábola teria a nos dizer. Então, quanto à semente que caiu ao pé do caminho, e que vieram as aves e comeram toda ela. Jesus nos diz que quem quer que escute a palavra do reino e que não lhe dá atenção, ou seja, somos nós quando estamos muito distraídos e não percebemos a semente. Aí vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração, né? Então, aquela condição em que estamos muito desatentos, preferimos não dar atenção à palavra divina e qualquer condição má, qualquer outra ideia acaba nos sobressaindo em nós, né? Sérgio Luiz da Silva Lopes, no livro do Semeador aos Talentos, nos auxilia em relação a essa compreensão, dizendo que ao longo do caminho representa aqueles momentos que estamos distraídos, atendendo às nossas rotinas habituais, e que em torno de nós acabam surgindo inúmeras oportunidades para uma vida rica e abundante, né, em prosperidade, em felicidade, em virtudes. E as sementes que caem ao longo do caminho são as mesmas que caem na terra boa,
né? O território que encontram é que vai distinguir, por isso que os resultados são diferentes. E a outra parte da semente, então, que caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante para nascer e se desenvolver, e que, sobrevindo o sol, a queimou e secou. Jesus, então, nos diz que é aquele que recebe a semente em meio das pedras, que escuta a palavra e que a recebe com muita alegria num primeiro momento, considerado entusiasta. Mas como a palavra não tem condições de produzir raízes por conta do terreno ser muito raso, vai durar apenas algum tempo. E sobrevindo algumas situações de dificuldades, até mesmo de perseguição por conta da palavra, aí há um motivo então de escândalo e de queda. E Sérgio Lopes, no mesmo livro do Semeador aos Talentos, nos auxilia dizendo que termos muitas dúvidas e estarmos abertos a tudo que há de novo é grande indicador de saúde mental, pois que nada na natureza é possível de haver um conhecimento absoluto, né? Então, essas ideias cristalizadas é que representam os pedregais, né? Então, vejam, para que possamos ter uma terra boa, precisamos retirar esses pedregais, que são então aqueles conceitos enraizados, antigos, é aquela nossa cultura que nós não conseguimos vencer, algumas situações da vida que permaneceram em nós e que nós acabamos abrindo mão de toda essa sabedoria por não conseguirmos nos transformar ou promover a nossa reforma íntima, né? É quando nós preferimos nos manter intactos, né? Com aquelas ideias cristalizadas, porque nos causa uma certa segurança, e aí acabamos não oferecendo um terreno adequado para a sementeira. E o semeador, ele distribui a semente para todos de maneira igual. E como que vamos conhecer os terrenos nos quais essas sementes caíram? Será através dos frutos que cada terreno proporcionar. Em seguida, nos falou Jesus sobre as sementes que caíram entre os espinhos, né? E que vieram, esses espinhos acabaram crescendo e sufocando a semente. Jesus nos ensina que aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas que logo todos os cuidados do século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, são aqueles que ouvem a palavra, né, e acabam fazendo uma comparação entre as questões materiais e as espirituais e optando pelas condições materiais, né? Por parecer um caminho mais fácil, porque, como falei anteriormente, difícil é a nossa reforma íntima. Então, podem ser consideradas almas ou espíritos de pequeno desenvolvimento espiritual que acabam se acomodando nas facilidades do mundo material. E Sérgio Lopes também contribui conosco, dizendo que a mensagem do Evangelho ela chega a adentrar no mundo íntimo, né? Mas não fica porque as condições não são favoráveis para a fixação dessa semente. Ou seja, a cova não tem uma profundidade adequada e razoável. Ou seja, o nosso interior não dá essa condição favorável para que a palavra venha produzir frutos. Algumas situações acabam abafando essa palavra. Então, são aqueles desafios e dificuldades, muitos contratempos ou até mesmo tentações sedutoras que acabam desmontando a coerência dos propósitos iniciais, como nos diz Sérgio Lopes. E por fim, então,
a semente que caiu em terra boa e deu frutos, né, em quantidades variadas de acordo com cada terreno. Aqui, essa quantidade variada, ela vai depender, né, da condição do solo também. Apesar de ser terra boa, cada um de nós estamos num grau evolutivo e temos condições diferenciadas de promover o crescimento dessa semente e a produção dos seus frutos. O que importa é que possamos produzir frutos cada vez numa quantidade maior. Aí está, então, o propósito do nosso caminhar evolutivo aqui na Terra. Então, Jesus nos ensinou dizendo que aquele que recebe a semente em terra boa é o que escuta a palavra, que presta muita atenção, que dela produz frutos, dando 100 ou 60 ou até 30 por um. Terra boa, como nos diz Sérgio Lopes, é aquela terra preparada para receber a palavra. É aquela pessoa de muita boa vontade, embora no caminho da perfeição, embora tenha atingido até mesmo um pequeno grau evolutivo, mas está com muita boa vontade de seguir nesse caminho, né? Que apesar de conhecer minimamente e não se nega a conhecer a si próprio, que é um dos principais objetivos para que nós possamos nos transformar em terra boa, porque nós por vezes nos apresentamos espinheiros, por vezes somos pedregais e também somos terra boa, né? Mas essa questão da reforma íntima, de olharmos para nós, podermos compreender tudo aquilo que precisamos melhorar, é a chave para produzirmos bons frutos. E por quê? Nos diz Sérgio Lopes, porque isso implica em dobrar-se diante das nossas crenças e nos dispor a mudanças, porque as pessoas com ideias cristalizadas, com atitudes enraigadas, elas têm muito essa dificuldade e acabam preferindo ficar estagnadas por ser mais cômodo. E a reforma íntima, ela nos dá bastante trabalho, mas ela também nos traz muitas coisas boas, muitas alegrias. Então, são todos aqueles que sabem utilizar os reveses da vida para crescer, amadurecer e se tornar mais fortes. São os considerados, então, terra fértil, terra boa, a produzir bons frutos. Chico Xavier, através de André Luiz, nos propõe uma reflexão no livro Endereços da Paz, chamado Sementeira. Então, ele nos traz a seguinte cena, que de início é o desbravar. Em seguida, surgem os imperativos de preparação do solo, de seleção dos recursos. Eis aqui o semeador, que está a preparar o solo, a buscar a semente, a fazer a cova, minúscula e escura, para receber a semente, também muito pequenina, que perde os envoltórios com a colaboração do tempo, com as condições de umidade, e só então é possível a promessa do grelo tenro. Todavia, não param aí os cuidados e as vigílias do semeador. Então, podemos utilizar do exemplo de Jesus, um semeador bondoso, muito amoroso, muito cuidadoso, no semear, e também está sempre disposto a nos auxiliar. Hoje é necessário proteger a plantinha frágil contra o esmagamento. Amanhã, mais um outro serviço imprescindível, furtá-la ao assédio dos vermes destruidores. A fronte, mais adiante, a flor e o fruto vão representar o precioso prêmio de todo esse cuidado. Então, assim também nos diz André Luiz, a sementeira espiritual.
André Luiz nos traz essa cena para que nós possamos comparar a sementeira espiritual, também que é muito necessário todo esse cuidado, né, para que possamos ter bons resultados. Nas profundezas da mente inculta de todos nós caem os princípios da divina providência. Acabam chegando todos os ensinamentos. Ninguém exija do próximo absoluto resultado num instante, né? Isso é demorado, isso vem com um tempo. Quantos séculos, nos traz um questionamento, André Luiz, quantos séculos teremos despendido na formação da selva de nossos instintos e de nossos caprichos obscuros, né? Então, se levamos muitos séculos para formar esta selva, da mesma forma poderemos levar muito tempo para desfazer tudo isso. E segue nos dizendo que o serviço de adaptação e educação, ele requer tempo e paciência, para que a colheita do conhecimento e do amor em cada um de nós enriqueça os celeiros da terra. Se procurarmos o Cristo, gravemos as lições deles em nós mesmos, antes de impô-las aos nossos semelhantes. Esse é o objetivo, nos transformarmos e assim auxiliarmos o próximo. Adubemos os solos dos nossos corações com a luz do bom exemplo, com a bênção da fraternidade e com a flor do estímulo e o silêncio da compreensão. Pois que o caminho é longo, nos diz André Luiz, e o tempo vai solicitar o esforço das horas incessantes. Sigamos, porém, improvisando bem por onde nós passarmos. Guarde, nos diz André Luiz, a nossa luta à sublime experiência do semeador. Compreendamos o cipoal, auxiliemos o chão duro do destino e aproveitemos a lama da estrada para o bem geral, projetando na terra das almas as sementes benditas que o Mestre nos confiou. Então aqui, nós podemos pensar na nossa sementeira íntima, nós como semeadores em nós mesmos e como semeadores para a coletividade. Eis que podemos contribuir com a obra divina através dos nossos exemplos e também das nossas palavras. E esperemos o tempo, uma vez que o tempo é o patrimônio da divina bondade, que na esteira dos dias, dos anos e dos séculos, nos oferecerá sempre a colheita de nossa vida, segundo as nossas próprias obras. E na sequência, Emmanuel nos traz, através do Chico Xavier, no livro Endereços da Paz, ideias para hoje. Fala então do princípio da causa e efeito, que é então a colheita do nosso plantio, da nossa sementeira, pois que ninguém foge aos princípios dessa causa e efeito, mas ninguém está também privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Isso é uma questão muito importante, né? Podemos ter até então cometido vários erros, mas temos sempre a oportunidade de melhorarmos, de sermos melhores, ou seja, de renovar a nós mesmos. A cada um de nós, onde nos encontramos agora, permanece em meio à colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Então, estamos sempre num processo de plantio e colheita. Isso é uma reflexão muito importante para nós. E assim, gostaria de encerrar a reflexão de hoje, através dessas valiosas palavras de Jesus, de Kardec, de Chico Xavier, de Sérgio Lopes, de todos que contribuíram para elucidar o ensinamento a nos fazer tão bem na busca da nossa perfeição.
durante toda essa nossa caminhada terrena. Então, agradeço a atenção de todos e que permaneçamos na paz do Mestre Jesus. Está